Esse é o Clube do Livro na Unicinos FM, também na TV Unicinos. A obra de hoje é Esaú e Jacó, do Machado de Assis, a penúltima obra que o Machado conseguiu então publicar em vida. Depois foi o Memorial de Aires, que o Aires inclusive participa dessa obra como a gente está conversando. E agora, Vanessa, chamamos novamente a professora aqui da Unicinos para conversar conosco. Isso mesmo, Rodrigo. A gente chama novamente a professora Eliana Pritt, que é do curso de Letras aqui da Universidade. E ela vai falar um pouquinho sobre a importância então de Machado de Assis para a literatura brasileira. Vamos conferir. Machado de Assis é, sem dúvida, o grande autor da literatura brasileira, na minha opinião, até hoje. Ele atravessou o século XIX e início do século XX com uma produção muito vasta de conto, poesia, romance. Nasceu em 1839 e faleceu em 1908. E com isso ele acompanhou, talvez, todas as mudanças que a sociedade brasileira teve naquele momento. Tanto a questão do Segundo Reinado, tanto a questão da proclamação da República, abolição da escravatura e por aí afora. Então, Machado de Assis vai, começando os seus primeiros romances na década de 1870, vai passar por essa sociedade brasileira, fazendo um registro que não é tão histórico como as pessoas falam, mas é alegórico e ao mesmo tempo também é histórico. No sentido de que ele traz problemas que são pertinentes à nossa estrutura constituinte, à nossa estrutura brasileira como tal. Além disso, Machado exerceu diversas atividades, foi tipógrafo, foi jornalista, foi crítico literário, foi crítico de teatro, fundou a Academia Brasileira de Letras. E quando se fala em Academia Brasileira de Letras, tem que tirar esse ranço da academia, né? O Machado foi um homem que gostou das agremiações, né, de participar de clubes, participou também do Clube Beethoven, de estar junto a amigos e com isso propor atividades culturais e atividades que pudessem agregar conhecimento a essa sociedade daquele momento. Clube do Livro, na Unicinos FM, TV Unicinos, Esaú e Jacó, Machado de Assis. Vanessa estava falando antes ali, então, na sinopse. A gente deixou aqui, então, Fernanda, o pessoal já meio que curioso para saber. Jéssica, vamos revelar agora, talvez? Vamos revelar. Pois é, né, Vanessa? O que acontece com a Flora, então, depois desse tanto tempo, né, de ficar dividida entre Pedro e Paulo, Paulo e Pedro? Pois é, o que parece é que ela acaba ficando muito perturbada por esse amor pelos dois irmãos, que eu acredito que ele aconteça, e pelo que a gente conversou no intervalo, as meninas também acham, não sei a tua opinião também, Rodrigo, tu acha que realmente isso afetava demais ela, que ela não tinha como escolher. E aí ela acaba adoecendo, e aquilo vai passando, até que chega num momento ali, já bem no final da obra mesmo, que a Flora morre. E aí esse momento me causou, assim, uma certa tristeza. Fiquei chateada também. Porque assim, a gente fica esperando tanto que talvez o fato se concretize, né, entre ela e algum dos irmãos, enfim, que ela se decida e tal. Só que essa não é a única perda no final da obra. Não. Tem também a morte da Natividade, que é a mãe dos gêmeos. Mas um aspecto interessante da morte da Flora é que os irmãos ficam no seu leito de morte ali e eles acabam prometendo que, bom, se ela nos separou, de certa forma, para os dois amarem a mesma mulher e não poderem ficar os dois com ela, que ela então nos una. E eles acabam fazendo uma espécie de pacto, assim, então, para que eles acabem se dando bem e levando uma vida de amizade, mais ou menos nesse aspecto. Algo que não dura muito tempo, né? Eu acho que não dura até quando completa um mês, que eles vão no cemitério levar flores, daí um não conta pro outro que vai no cemitério até para competir. Daí eu achei engraçado, daí foi o primeiro, não lembro se era o Pedro ou o Paulo que ficou lá. O outro viu ele, ficou esperando. E daí o outro foi lá quando ele tinha saído. E daí o Pedro, o Paulo, ficou esperando. E ele viu que o outro estava mais tempo que ele. Então ele pensou, ela vai achar que ele ama mais ela. Porque ele ficou mais tempo, né? É o Paulo que viu o irmão e teve a sensação de pessoa roubada. Esse foi o sentimento dele, assim, bem daquela enganação mesmo, porque eles estavam bem próximos e um acabou não contando pro outro, mas na verdade os dois acabaram errando, né? Sim. E não dá pra pensar do lado só de um. E a morte das duas, na verdade, da Flora e da Natividade, são mortes gêmeas também, né? Porque se for pensar, nas duas mortes existe aquele pacto, ainda que na segunda morte, na Natividade, a mãe pede pros filhos ficarem amigos. Na morte da Flora, os dois concordam com isso. Nessa, os dois juram pra mãe. Mas também não adianta, não dá certo, porque eles realmente não se gostam. É uma coisa do ventre mesmo. Eles nunca se gostaram e nunca vão se gostar. Ainda que eu esperava
no livro também, conflitos maiores entre os irmãos. Porque o conflito era muito político, um era monarca, outro era republicano, mas de resto não via muitas coisas, muitas brigas mesmo. O Machado de Assis deixava tudo muito... Não era explícito, não realmente. não Ficava era falado. nas Então, entrelinhas. Era um ponto. Eles não gostavam do outro, outro ponto. Eles não concordam com o outro, e é isso que tu sabe. Não existem exemplos, existem, sabe, tipo, momentos que tu possa ver isso. Né? Exatamente. Ele frisa muito isso ao longo de todo o livro. Aí tu fica, mas... Tá, e aí, né? Vamos ver um debate, de repente, político bem mais esquentado. Não, isso não acontece. Até porque a mãe muitas vezes fica pedindo que eles fiquem em silêncio, né? Tipo, não fala nada pro teu irmão, fica quieto. E eles normalmente cumprem isso de ficar em silêncio. Não, E até eu lembro que ele mais no início da obra, quando os dois ainda eram crianças e brigavam muito, até então a Natividade ia pro quarto e chorava, porque ela realmente não gostava disso, ficava muito triste, ficava pensando no que acabou que ela tinha contado pra ela, serão grandes homens, isso e aquilo, e aí depois ela parava de chorar, ia falar com um, ia falar com outro, então isso realmente sempre abalou ela, desde o nascimento deles até o dia da morte. Até a morte dela, acho que ela buscou isso, né, e até depois da morte da Flora... no livro acaba descrevendo ali, então, que o Pedro abre o consultório médico dele, o Paulo também abre a banca de advogado, coloca assim, né? Não faltava talento, não faltava fortuna para eles, mas esse espírito de inquietação também sempre perpetuou entre ambos, né? E eles acabam sendo eleitos deputados e tomam um assento na Câmara. Então, em lados talvez... opostos, claro, né? Em lados opostos, exatamente. E talvez esse seja o momento que a mãe pense, realmente, coisas grandes, coisas futuras. Será que estava aí? Daqui a pouco, os dois não poderiam ser presidente, mas talvez um pudesse ser o vice. Mostra e depois como eles conhecem irmãos, né? Porque imagina, tipo, um presidente, outro vice, nunca aconteceria isso. Quem ia decidir, né? Quem ia ser o presidente, quem ia ser o vice. Sim. Não, daí ela fala, depois eles poderiam trocar outro. Claro. Né, revezar. E um aspecto legal, assim, ó, que bem no final, vocês devem lembrar que ela revê o Morro do Castelo, e eu penso, ela vai voltar a falar com a Cabocla. Eu imaginei que isso ia muito acontecer, mas isso não passou de uma ideia. Daí eu fiquei meio decepcionada, porque quando começa a descrever que ela reviu e pensou e falou pra irmã, lembra quando a gente veio, nananã. Até porque aquilo também já não era um segredo pra mais ninguém, né? Todo mundo eu já sabia, mas acaba que não acontece, né? Que foi todo o desenrolar lá nos primeiros 2, 3 capítulos do livro. E aí acaba que a Natividade morre semanas depois daquela sessão da Câmara, então, que eles são eleitos, que tomam um assento, e ela morre de tifo. E aí no leito de morte ela pede, então, que os filhos sejam amigos. E daí, claro, né, quando eles pedem realmente, quando a mãe pede, eles se tornam amigos, eles vão pra Câmara dos Deputados e se dão muito bem e tal, todo mundo fica pensando, poxa, a gente achou que os dois iam ficar de birra aqui, não, tá tudo tranquilo. Eles andavam juntos, enfim. E quando eles acabam retornando, depois de um período meio extenso, e voltam a brigar, eles vão falar pro Ares, poxa, mas o que houve com eles? Mudaram tanto? É porque o trabalho na Câmara terminava em dezembro, eles retornavam em maio. E aí, quando eles retornavam, já que antes eles já estavam muito naquele processo de, fazer tudo junto, entrar, chegar junto, sair junto, eles já não estavam mais fazendo isso, o pessoal, o que eles mudaram? E daí essa parte que termina bem como o Rodrigo falou, né? Que eles não mudaram em nada, eles eram apenas os mesmos. E na verdade é isso. Então, desde o ventre, eles eram brigados e assim eles iam permanecer. Então, pra quem ficava esperando realmente que a obra terminasse com eles, vamos nos tornar amigos, ou que acontecesse muito mais coisas, a gente fica, não... E é bem aquela coisa da conformidade, que eu acho que ele tenta passar desde o início, tá? Te conforma, é assim, as coisas acontecem. E talvez seja até por isso a obra realista, né, também, né? Que ela traz personagens que tu consegue se identificar também de uma forma, né? Tu consegue pensar, poxa, aquela mãe, né, triste por seus filhos estarem brigando, ou, sei lá, o cara que é apaixonado por uma mulher, mas, sei lá, o irmão também se apaixona, poxa, como tu vai conseguir, né, driblar isso? São coisas que tu pode, talvez, imaginar de alguma forma que isso tenha acontecido. E o Aires, quando o narrador, ele nos diz que ele conheceu essas pessoas. Então tem também aquela ideia de que poderia ter acontecido de verdade naquela época, sabe? Então isso que é uma ideia interessante do livro. É uma história, parece bem real, tanto que eu me identifiquei muitas vezes quando os dois brigavam quando criança, porque eu brigava muito com a minha irmã quando eu era criança, que a gente também tem 2 anos de diferença só. E a minha mãe também chorava e ficava triste, assim, então... Eu vi que aquilo era bem real, na verdade. E pela obra bíblica que se baseia, né? Esaú e Jacó também são 2 irmãos que também nunca se deram, né? Então, se a gente for seguir também, se
a referência vai sendo fiel, digamos assim, vai até o fim. Tem a participação da mãe também na Bíblia ali, de proteger de ter mais preferência por um filho. Uhum. E tem também aquele lance, eu acho muito interessante que no meio do livro o Machado ele meio que brinca um pouco também, né, com os rumos da história. Tem uma hora que ele inventa ali um admirador secreto da Flora, depois também inventa... Poderia aparecer essa terceira pessoa, sim, né? Eu fico pensando, não, tomara que ele não roube, né, da gente e invente um terceiro cara lá pra que ela fique com o cara e perca a paixão pelos irmãos. Ou depois chega um sujeito ricaço, que foi a Natividade que ajudou no passado, aquela coisa da história que se enlaça, né, que tenta casar com a Flora diz que não. Ele disse, não, mas na verdade ela está doente, né, não é uma figura que deve ser levada a sério porque ela está doente, depois ela fica doente mesmo e acaba morrendo. E ele fica um tanto quanto até feliz por ter acertado, né, de alguma forma, que ela estava doente. Mas a gente fala mais agora sobre os finalmente também, né, do livro, no próximo bloco aqui do Clube do Livro. Não sai daí.